Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo daqueles do universo expandido, exatamente, né? Algumas semanas atrás a gente lançou aqui um vídeo sobre a rede de morfagem. Quero agradecer primeiramente pelo feedback positivo, muito comentário, muita gente que não conhecia as propriedades da rede de morfagem perguntando, tirando dúvidas. E no vídeo de hoje eu selecionei as principais dúvidas que tiveram no vídeo anterior para responder para vocês. Provavelmente outras informações vão ser reveladas com o tempo. Tiveram algumas dúvidas que eu não tenho como responder, né? Porque não tem informação suficiente sobre aquela dúvida específica, mas as que tem explicação eu fiz questão de trazer no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve logo no canal. Se você está chegando aqui por conta desse vídeo, seja bem-vindo ao Mega Power Brasil. Clica no botão inscrever-se, deixa o seu gostei, o seu like, é importante para valorizar aqui o nosso trabalho e para mais vídeos desse modelo aqui chegarem rapidamente para você. Então, Renan, eu não coloquei o número do episódio nem o nome, beleza. Episódio 7 de Mighty Morphin Power Rangers, intitulado Irmãs Mais Velhas. Eles aparecem com uma forma diferente dos quadrinhos, né? Até porque naquela época eles não tinham a pretensão e nem orçamento para fazer esse visual sensacional que a gente está vendo nos quadrinhos. E uma cena bem breve é no episódio 7 de Mighty Morphin Power Rangers, primeira temporada de Mighty Morphin. O usuário Storm Shields perguntou: o que acontece se eu tiver contato direto com a rede de morfagem? Então, como eu falei no vídeo anterior, para você ter contato com a rede de morfagem e não sofrer nenhum problema, você precisa de um catalisador. No caso, o catalisador é o morfador ou algum artefato específico para pegar essa energia da rede de morfagem e colocar ela no seu corpo de uma maneira mais suave e mais tranquila. Caso você tenha um contato direto, meu amigo, pode acontecer coisas horríveis, né? Como foi o caso dos personagens que apareceram no quadrinho de Mighty Morphin Power Rangers dentro do arco Necessary Evil. Você pode morrer tendo um contato direto com a rede de morfagem ou desenvolver habilidades especiais que não podem ser controladas. Então, você pode ficar super poderoso e não ter controle da sua força, você pode espalhar raios do seu corpo, como foi o caso da Kia, né, a Omega Ranger azul, e quando ela recebeu essa carga de energia, ela acabou matando seus pais por conta dos raios que foram disparados. Então você precisa de um catalisador, de um morfador para absorver os poderes. Caso contrário, você pode ou morrer ou ter sérios problemas no seu corpo. O Wendell e o Kainan tiveram uma pergunta muito parecida, assim como outras pessoas no vídeo anterior. Como funciona a magia e qual a relação dela com a rede de morfagem? Acho que essa pergunta veio por conta de uma temporada específica que é Power Rangers Força Mística de 2006. Então, para você entender o que acontece, precisa saber que existem duas coisas diferentes dentro do universo de Power Rangers. A rede de morfagem é uma coisa e magia é outro conceito que foi estabelecido na franquia. Então são coisas completamente diferentes. Por exemplo, a Rita Repulsa é uma feiticeira intergaláctica, ela tem poderes mágicos que não dependem da rede de morfagem, assim como o Lord Zed. No caso de Força Mística, eles utilizam a magia para poderem acessar a rede de morfagem, né? No caso, os morfadores de Força Mística funcionam como a ponte da magia para a rede de morfagem. Eles conseguem acessar os uniformes, acessar os Zords, armamentos, enfim. Mas é bom ficar claro que dentro do universo de Power Rangers existe a rede de morfagem e existe magia. Luísa Querubim perguntou: o Zordon é um emissário da rede de morfagem? Não, Luísa, só existem 3 emissários da rede de morfagem no universo de Power Rangers. O Zordon, apesar de ser um ser muito poderoso, ele é apenas um Eltariano, que é uma raça alienígena. Ele não é nem emissário nem mestre da rede de morfagem, ele é apenas um ser poderoso que foi aprisionado em um vórtex temporal depois de sua luta contra a Rita Repulsa lá no passado. O Ítalo Diego perguntou: os Power Rangers solares são os primeiros Power Rangers da história? Sim, cronologicamente, até o que a gente sabe aí, eles são os primeiros Rangers porque eles foram criados pelos mestres da rede de morfagem para tomar conta do vazio e do planeta que estava repleto de cristais Zell. Se eles são os mais poderosos, não sabemos ainda. O que a gente sabe é que eles são os primeiros Rangers que apareceram cronologicamente e que eles possuem uma forte ligação com a rede de morfagem, assim como os Omega Rangers. O usuário Darksage perguntou: a rede de morfagem define o visual dos uniformes dos Power Rangers? Sim e não. Os uniformes, em sua grande maioria, estão diretamente ligados ao tipo de poder que é obtido da rede de morfagem. Por exemplo,
Em Força Mística, os Rangers são magos, e aí nesse caso suas vestimentas carregam detalhes dos magos, como as capas. Um outro exemplo são os capacetes de Power Rangers Zell, onde a base dos cristais é exatamente igual aos símbolos que estão desenhados nos capacetes, no caso a estrela, o círculo e o quadrado. Porém, outros uniformes são feitos por aqueles que manipulam a rede de morfagem, como Beast Morphers, RPM e Power Rangers O Resgate. O Gabriel perguntou qual é o critério da rede de morfagem na hora de escolher os poderes dos Power Rangers. Não existe um critério definido. A rede de morfagem se manifesta das mais variadas formas quando não é manipulada para criar algo específico. A energia que está na rede é moldada de acordo com a ligação que ela faz com algum indivíduo, ser ou algo material. Por exemplo, as dinopédrias de Power Rangers Dino Trovão pertenceram ao período dos dinossauros. Logo, o poder da rede que estava dentro dela define que o usuário que tiver acesso a essas pedras irá usar o poder dos dinossauros. Já em Beast Morphers, por exemplo, o cientista Nate usou o DNA de animais, combinado com o poder da rede de morfagem, para criar o Morphin X. O Luke Uchiha comentou: os morfadores ligados com magia são mais poderosos que os morfadores ligados com a tecnologia? Não existe nenhuma confirmação, então é só especulação no momento, porque a gente não sabe se a magia em Força Mística é mais poderosa, por exemplo, que a tecnologia em RPM ou em Beast Morphers. Não tem como definir isso. E agora eu vou trazer uma dúvida que já apareceu em outros vídeos, não foi uma dúvida específica do vídeo da rede de morfagem, que é a seguinte: como em Power Rangers Super Mega Force apareceram tantos Rangers ao mesmo tempo, inclusive Rangers que perderam seus poderes no passado? Essa resposta está na enciclopédia de Power Rangers que eu já mostrei aqui no canal, que é o The Ultimate Visual History, né, que é uma bíblia aí de Power Rangers com vários detalhes das temporadas, curiosidades, enfim. O Brian Constantine, ele comentou nesse livro, né, na parte de Power Rangers Super Mega Force, que esses Rangers apareceram nesse episódio específico, que foi a batalha lendária, com a ajuda da rede de morfagem. Em situações de grande perigo, a rede de morfagem se manifesta para salvar o planeta, e nesse caso foi por conta da invasão da Armada. E um detalhe, ele também comenta no texto que um personagem que havia morrido na temporada, que foi o Robô Guerreiro, o Robô Knight, ele voltou à vida graças à rede de morfagem. Então, a rede de morfagem tem várias propriedades que ainda são desconhecidas, como essa no caso de trazer personagens que perderam os poderes ou que morreram em algum momento da história. Com o tempo, outras dúvidas irão surgir, outras informações sobre a rede irão aparecer aí na internet, então quando tiver essas novas informações, a gente vai comentar aqui no canal. Então se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, como eu comentei, acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com, e também escutar o nosso podcast, que é o Centro de Comando, que sai toda segunda-feira, 1 hora de conteúdo de Power Rangers. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.